Jesus condenou a riqueza? Hoje nós vamos ver 3 verdades de Jesus sobre a riqueza. Esse vai ser o nosso assunto de hoje e eu gostaria de pedir que você fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais nada, se você não faz parte do nosso canal, aproveita. Já se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like, tá bom? Assim você vai nos ajudar. Nós sabemos que o ministério de Jesus ele foi repleto de muitos ensinamentos. Jesus trouxe orientações para muitas pessoas. Aqueles que seguiram se deram bem, aqueles que não seguiram continuaram na mesma vida. E há uma curiosidade se de fato Jesus condenou ou não a riqueza. Hoje nós vamos falar a respeito de 3 verdades que Jesus falou sobre a riqueza. E a primeira dela nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 19, onde Jesus recomenda que não se junte tesouro na terra. Por que Jesus faz essa recomendação? Porque ele era contra a riqueza? Seria isso? Bom, vamos analisar 2 passagens bíblicas em que 2 pessoas que possuem riquezas se aproximam de Jesus. No livro de Lucas nós temos 2 episódios interessantes. O primeiro é o do jovem rico que se aproxima de Jesus e diz o seguinte: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. E ele diz: cumpre os mandamentos. O jovem diz: eu já tenho cumprido desde a minha mocidade. E Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no paraíso. Tu vem e me segue. Jesus estava ali falando para ele o que ele deveria fazer para ser salvo. E ele tinha que se desfazer daquilo que ele tinha. Porém, nós encontramos outro texto anterior a esse, no livro de Lucas, que é quando Jesus entra em Jericó e vai saindo, e no momento em que ele está saindo de Jericó, ele encontra um homem chamado Zaqueu, que está atrepado em uma figueira, esperando Jesus passar. Ali Jesus diz: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. Jesus vai à casa de Zaqueu, e ali Zaqueu fica tão eufórico com a presença de Jesus que ele diz o seguinte: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e vou repartir metade do que eu tenho com os pobres. Você observa que nesse texto Zaqueu ainda continua com a metade daquilo que lhe ia sobrar da divisão que ele ia fazer com os pobres. Porém, Jesus não lhe manda dar essa outra metade que ia ficar com ele. Se de fato Jesus tinha alguma coisa contra a riqueza, ele iria mandar Zaqueu dar o resto. Dizer o seguinte: Zaqueu, para que você fique bem, dê a outra parte. Mas Jesus não diz isso. Por quê? Porque o coração de Zaqueu não estava no dinheiro, porém o coração do outro jovem estava. E ali Jesus estava resolvendo uma situação que estava no coração do jovem. Ele não tinha a riqueza como algo a ser utilizado para ajudar a mostrar a sua generosidade, mas ele tinha a riqueza como um Deus, algo acima de Deus. Por isso que quando Jesus disse: vende tudo que tu tem, vem e me segue, ou seja, coloca Deus acima da tua riqueza quando você vier me seguir. E o jovem se entristece e vai embora. Já Zaqueu não. Zaqueu, ele devolve 4 vezes mais, de acordo com ele, aquilo que ele defraudou de alguém, e dá a metade do que tem aos pobres. Ele se torna alguém generoso com a presença de Jesus na sua casa. Então Jesus não era contra a riqueza. Jesus era contra idolatrar a riqueza, ter riqueza como um Deus, se tornar escravo da riqueza. Esse era o problema de Jesus com a riqueza. Em segundo lugar, Jesus diz: não há como servir a Deus e a riqueza. Por que Jesus fala isso? Porque de fato existem pessoas que vivem para servir o que têm e não usam o que têm para lhe servir. Jesus está dizendo que não há como servir a Deus e as riquezas, ou seja, ou você se dedica a um ou você se dedica a outro. Agora, se você usar a riqueza para lhe servir, é certo que você vai servir a Deus. E o que Jesus quer é que a riqueza não seja o seu Deus, mas sim que você se torne o Senhor do que você tem. Quando ele disse para Adão ter o domínio, dominar todas as coisas, exceto o ser humano, ele está falando exatamente isso, para que nada do que Deus está dando a Adão lhe domine, mas que Adão se torne alguém que vai dominar sobre tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E em terceiro lugar, Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riqueza. Bom, você observou, parece que Jesus tem algo contra a riqueza, mas na verdade ele não tem. Embora pareça,
Não é isso que Jesus está afirmando a respeito daqueles que têm riqueza não entrar no reino de Deus. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que aqueles que o coração está devoto, voltado para a riqueza, e que eles se tornaram servos do dinheiro, não tem como eles morarem na eternidade com Cristo, com Deus, porque Deus não é o Deus deles. Jesus teve discípulos que eram ricos, que tinham riqueza. José de Arimateia era um. Nicodemos era outro. José de Arimateia usou a sua influência para retirar o corpo de Jesus da cruz e lavar. Nicodemos era outro. Muitos judeus que tinham posses, dinheiro, se aproximavam de Jesus e o serviam. Jesus não está aqui batendo contra a riqueza como se ser rico fosse pecado. Do contrário. Não, Jesus está batendo contra a postura de servir as riquezas. Sendo que, na verdade, o que Deus nos colocou nas nossas mãos não é para nos dominar, mas para que venhamos a dominar. Tudo que vier à sua mão, utilize. Utilize tudo que você puder utilizar. Alcance tudo que você puder alcançar. Mas não deixe que nada disso entre no seu coração e domine você. Domine tudo. Faça uso de tudo. Mas não deixe com que a riqueza seja uma voz acima da voz de Deus no teu coração. Porque com certeza, quando nós fazemos isso, nós estamos deixando a Deus e servindo as riquezas. E não é isso que Jesus queria do ser humano. Ele queria que o ser humano tivesse esse controle, esse domínio daquilo que ele possui. Nada do que você puder possuir aqui nessa terra vai te completar. Só tem uma coisa que te completa. É a presença de Jesus. Como disse o sábio Salomão, o salário adquirido do trabalho é para o gozo do homem, para que ele possa gozar e não torná-lo escravo. E desfrute do que vier à sua mão, mas não deixe nada disso lhe dominar. Eu espero ter colaborado de alguma forma com esse vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo.